Todo evento que você participa é um portal. Ele pode ou não te levar para o resultado que você deseja. Por que desse vídeo de hoje, turma? Eu tenho certeza que você já foi em muitos eventos, saiu com bloquinhos desse, cheios, cheios de anotações, muitas páginas, muitas situações onde você fala, cara, era isso que eu precisava. Esse é o insight que vai mudar o game. Putz, que sacada. Nossa, que maneiro. Me conectei com esse cara. O que esse cara tá falando faz sentido. Zero. Por que esse vídeo? Qual o sentido disso? Talvez seja um sentido que mais vai te trazer resultado. Assim como você, eu tenho certeza que já passou por isso. Eu já fui em milhares de eventos, em vários eventos. Esses dias eu estava pensando aqui, talvez eu tivesse até que ter guardado sobre aqueles crachás. Tem até gente que faz isso. Mas enfim, não guardei. Mas eu já fui em milhares de eventos, em muitos eventos, como participante, não como organizador. Embora a gente já organizou alguma coisa considerável. Mas o sentido desse vídeo é outro. E na maioria desses eventos que eu participei, na maioria desses eventos, quando eu saía de lá, eu saía com energia alta, eu saía super motivado. Eu falei que eu sempre saía falando que ia fazer diferente, que ia ser diferente, que a partir de semana que vem ia mudar, que agora ia planejar, que as coisas iam ser diferentes. Putz, eu peguei a resposta que eu precisava, eu consegui alcançar o que estava faltando. Porra nenhuma acontecia. Ficava sempre do mesmo jeito. As coisas até às vezes voltavam pior. Como pior? Porque acumulava tudo da semana anterior, que aí quando eu voltava eu começava a resolver tudo aquilo lá, esquecia de tudo que eu tinha anotado, esquecia tudo que estava no caderno, todos os insights, metas, tudo que eu falei que ia fazer. E aí quando eu me vi, eu já estava de novo dentro daquele universo, de novo atolado naquele monte de coisa, a cabeça cheia, cansado, não conseguia resolver nada, não conseguia ter produtividade. Enfim, passava-se mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana, e quando eu me dava conta, tudo estava do mesmo jeito ou muitas vezes até pior. E o objetivo desse vídeo é justamente para que você entenda, porque eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu tenho certeza que você já foi, não importa a quantidade de eventos, mas que você já foi em eventos que você saiu motivado, que você saiu falando que ia fazer diferente, que as coisas iam funcionar diferente e nada aconteceu. Por que que isso acontece, Zé? Por que que a gente passa por isso? Por que que muitas vezes nós nos comprometemos, às vezes prometemos para nós mesmos que vamos fazer diferente, ou nós entendemos que, cara, não tem um bicho de sete cabeças, as coisas não são tão mirabolantes assim, só que quando a gente chega, quando vai pro play, quando as coisas vão ter que acontecer, elas não acontecem. As coisas não saem do lugar. E o que acontece é o seguinte: não basta nós estarmos motivados, não basta você estar com energia alta, não basta você ter aquele insight que pode mudar o game. Isso é muito pouco para o teu dia a dia. Porque aquele ambiente que você vive, aquele ambiente que às vezes te consome, aquele ambiente que muitas vezes, cara, acaba com o teu rolê inteiro, não vai mudar. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Cara, e aí, o que eu faço? Fudeu? Não. Só que você vai precisar, de fato, ter mais do que motivação. Você de fato vai precisar ter um pouquinho mais do que só a tua motivação. Porque a motivação é o motivo que gera ação. Legal. Só que antes desse motivo, antes de você conseguir agir, antes de fato você conseguir olhar para todas as metas que você criou, você vai precisar de uma coisa muito importante, que é chamado de decisão. De fato, você vai ter que se decidir por aquilo. E você tem que estar preparado para isso. Como assim, Zé? Pode ser que em algum momento você não esteja pronto para dar aquele passo. Pode ser que naquele exato momento, ou naquela situação, naquela circunstância na qual você se encontra, não é o seu melhor momento. Ou você está tendo que apagar incêndio, ou você está só resolvendo a parte financeira que não está legal. Enfim, não sei qual que é a sua dor. Eu não sei quais são as suas dificuldades. O que eu sei é que se você não tomar a decisão por fazer diferente, as coisas não vão acontecer. É engraçado conversar com você sobre isso, porque é o seguinte, eu não sei quando e de onde você está vendo esse vídeo, mas eu, durante muito tempo, eu sempre tive motivação, sempre estive motivado, sempre acreditei que ia ser diferente, sempre busquei, sempre fui muito ambicioso, só que eu tive dificuldade de alcançar alguns resultados. E eu me dei conta que o alcançar resultados se dava ao simples fato, primeiro, de eu não ter tomado a decisão certa. Segundo, de eu viver num looping de comparação absurdo. Ou seja, eu queria sempre fazer o que as pessoas estavam fazendo. Se eu via um vídeo de uma pessoa, um concorrente ou alguma pessoa que trabalha no mesmo segmento que o meu, fazendo algo que gerou
visualização, ou que gerou engajamento, ou que trouxe resultado financeiro, eu acabava falando: "Cara, eu preciso fazer aquilo, eu preciso gerar aquilo". Ou seja, eu estava sempre me comparando com outras pessoas, eu estava sempre me colocando na mesma sinergia ou na mesma situação que outras pessoas. E sabe o que é maluco? Eu via o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, as mesmas coisas, do cara dava certo, o meu não dava. O do cara ia, o meu não ia. O cara alcançava, o meu não alcançava. O cara tinha cliente, eu não tinha. E aquilo durante muito tempo me gerou uma série de coisas, uma série de dificuldades e até problemas que me fizeram pensar: talvez eu esteja no caminho errado. Eu acho melhor eu regredir. Eu acho melhor eu dar um passo para trás. Eu acho melhor eu voltar a fazer o que eu fazia. Eu abrir mão desse sonho, eu abrir mão desse objetivo, porque não tá dando certo. Quando na verdade, essa comparação ela me distanciava do quê? Ela me distanciava da minha identidade, ela me distanciava da minha essência, do que de fato eu tinha que me comunicar. E pode ser que você que esteja ouvindo esse vídeo até agora, assistindo esse vídeo até agora, você esteja olhando e falando: "Cara, que balela. Putz, não me conectei com esse cara, não faz sentido o que ele tá falando, não gostei da forma como ele fala, não sei qual adjetivo que você vai dar pra mim". Porém, com todo respeito, colocando amor nas minhas palavras, eu quero que você vá ser feliz. Se não tá legal pra você, passa e vai assistir outro vídeo, tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que pra alguém isso vai servir. E aí que tá. Eu não posso perder a minha identidade, eu não posso perder a minha essência porque eu quero agradar outra pessoa, ou porque muitas vezes eu quero ser o que eu não era. E foi justamente isso que me distanciou dos meus resultados. Foi justamente isso que me distanciou de alcançar o que eu sempre quis. Ou muitas vezes, claro que existem muitos objetivos que eu não alcancei ainda, estou no caminho, porém, hoje eu não abro mais mão dele, porque eu parei de me preocupar com a opinião de quem não tá nem aí pra mim. Eu parei de me preocupar e isso dá um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês, sobre o que o outro tá achando, qual o sentido daquilo. Então, o que eu quero falar para vocês, que é de fato que o que você escreveu aqui saia do papel, que é de fato que todas as páginas que você escreveu, não sei quantas são, se transformem em resultado, que é de fato que tudo que você pensou, se motivou, entendeu que era o que faltava para o teu negócio, para tua vida, aconteçam. Primeira coisa, tome a decisão que você precisa tomar. Zé, como assim decisão? Tomar decisão é fazer muitas vezes o que você não quer. É muitas vezes abrir mão de certos prazeres momentâneos ou gostos momentâneos em prol do resultado que você quer lá na frente. Segundo, não fique se comparando ao outro. E terceiro, cara, identidade. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão de ser quem você é. E aí, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu finalizo com uma frase que eu ouvi da minha avó. A minha avó sempre me disse isso. E vou contar uma breve história para contextualizar. Eu devia ter uns 13, 14 anos, e eu estava discutindo com a minha mãe, eu tinha discutido com a minha mãe. E após essa discussão, eu deitei no colo da minha avó, deitei próximo à minha avó e falei pra ela muitas coisas. Falei: "Putz, vó, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, vó, não faz isso, não faz sentido". E ela, com toda a sabedoria dela, eu não me recordo exatamente quais as palavras que ela usou, mas eu vou contextualizar pra vocês a frase. A minha avó falou assim, ó: "Filho, você não vai entender sua mãe hoje. Você só vai entender sua mãe quando você for pai". E aí ela disse a seguinte frase: "Quando você for pai, você só vai ter 2 caminhos. Ou você faz seu filho chorar hoje, ou você chora amanhã". Zé, o que que essa frase tem a ver com negócios? Você só tem 2 caminhos quando você tiver sua empresa ou dentro do teu negócio. Ou você trabalha duro, às vezes até se fode, passa do ponto, abre mão de sono, abre mão da tua qualidade de vida muitas vezes, abre mão de prazeres momentâneos, prazeres materiais. Abre mão de ter e adquirir coisas que você até acredita que tenha condição hoje, ou você faz o contrário hoje e vai colher um resultado negativo amanhã. Como assim, Zé? Ou você faz o que precisa fazer hoje, ou você toma a decisão de fazer o que precisa fazer hoje, ou você vai sofrer essas consequências lá na frente. Colheita, plantio e colheita, semeadura e colheita. Essa lei não falha. Você vai ter que plantar para você colher. É isso, é balela, já ouvi de muita gente. Então guarde a frase que minha avó disse. Só tem 2 caminhos. Ou você se fode hoje e sorri amanhã, ou você sorri hoje e se ferra amanhã. Um beijo no coração, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!